Sejam todos bem-vindos ao podcast Sua Saúde. Meu nome é Marcelo Reis e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Diego de Marco, que é médico ginecologista obstetra. Obrigado, Diego, por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite, doutor. Diego, a gestação é uma fase linda na vida da mulher, mas é importante que ela tenha acompanhamento durante essa gestação e o que a gente chama de consulta pré-natal. Conta pra gente qual a importância da consulta pré-natal para a saúde da mãe e desse futuro bebê. Sim, a consulta de pré-natal, ela é o principal fator que vai diminuir riscos na gestação. A diferença entre uma mulher que não faz o acompanhamento pré-natal, do risco que ela tem de ter complicações, tanto na gestação quanto no parto, no pós-parto, é muito maior do que aquela mulher que fez um acompanhamento, que fez as consultas, os exames, porque a gente consegue detectar diversas alterações e fazer o tratamento antes que aquilo gere alguma consequência para o bebê. Com que frequência, Diego, as mulheres devem fazer as consultas pré-natais? No início, a gente faz uma vez por mês as consultas, até ali por volta do 7º mês de gestação. Depois começa a ficar um pouco mais frequente, 20 dias, 15 dias, e no final a gente costuma ter um acompanhamento toda semana. Quais são os exames mais comuns feitos nessa fase pré-natal? São muitos exames, vou dar alguns enfoques aqui, mas no início a gente vai fazer exame geral da saúde da mulher, né? Para ver se tem anemia, se a tireoide está funcionando, se ela está com alguma diabetes. A gente faz também exames de doenças, HIV, hepatite, toxoplasmose. E a gente também vai fazer um acompanhamento com ultrassom. Também são exames muito importantes, né? A gente vai conseguir fazer uma datação daquela gestação, saber exatamente quantas semanas ela tá. Passando um pouquinho lá para o 2º trimestre, a gente vai ter o ultrassom morfológico, que é um ultrassom que a gente consegue ver toda a morfologia do bebê, se ele tem alguma malformação, alguma alteração que possa gerar alguma consequência para se preparar melhor para o parto. Existem alguns outros exames que são mais específicos, que seriam o ultrassom do coração do bebê, existe a curva glicêmica, que ele é um rastreio para diabetes gestacional, que toda grávida vai fazer por volta de 24 a 28 semanas. E lá no final tem um outro exame muito importante. Esse exame a gente vai repetindo vários deles ao longo da gestação. Mas no final tem um muito importante que é o Streptococcus. Elas conhecem como exame do cotonete. A gente vai identificar uma bactéria chamada Streptococcus B e a gente consegue detectar se aquela mulher tem a bactéria ou não na vagina ou no ânus. Por que se identificou isso? Quando eu estava na residência, lá 15 anos atrás, a gente tinha muitas mulheres, não tinha esse rastreio, era um exame que estava começando os estudos, e a gente detectava muitos bebês que desenvolviam infecção no pós-parto. Aí começou a se descobrir que o estrépito podia ser detectado nas mulheres antes do parto, e a gente começou a identificar aquelas mulheres que têm essa bactéria e fazer um antibiótico durante o trabalho de parto. Isso fez uma redução de praticamente 90% dos casos que a gente tinha antes. Eu acompanhei essa mudança porque do meu primeiro ano de residência, que não era rastreado, até o último que foi rastreado, eu mesmo vi a diferença que fazia de não ter mais aquela quantidade de bebês que aí tinha que fazer exame de sangue, a gente chama de rastreio de sepse, e, e mudou. Foi uma daquelas mudanças que a gente pega uma fase da medicina que está mudando, eu peguei duas, o da diabetes e o desse, que a gente vê a história acontecendo, né? E mudar o risco para uma população inteira. Então, a gente, fazendo esses exames, né? Fazendo o pré-natal completo, a mulher vai conseguir diminuir muitos riscos e ter um parto muito mais seguro. Diego, quais são os sinais de alerta que uma gestante deve observar e comunicar ao seu médico durante essa fase pré-natal? Principalmente, né, se ela começar a sentir pressão alta, dores de cabeça muito fortes, existe um sintoma que dá em quem está fazendo pré-eclâmpsia. Geralmente, sintomas são lá no final da gestação, tá? Mas o sintoma de pré-eclâmpsia grave, né, seria pontinhos brilhantes na visão. Então, quando isso acontece, também é importante relatar. E sangramento, né? Qualquer sangramento em qualquer fase da gestação vale a pena ser examinado. Pode não ser uma coisa mais séria, pode ser algum sangramento que faz parte da gestação, porém,
é melhor a gente ir e não ser algo sério do que a gente evitar não ir quando realmente está acontecendo um sangramento de origem da placenta ou alguma situação que pode colocar esse bebê em risco. Diego, como o pré-natal pode ajudar a controlar ou até evitar algumas complicações durante a gestação, em especial a hipertensão e o diabetes? Sim, isso também foi outra coisa que a gente vai acumulando anos de experiência e vai começando a ver as coisas acontecendo, né? A pré-eclâmpsia é uma doença que ele tem esse nome bonito assim, pré, parece que é que não aconteceu, que a doença é só eclâmpsia, mas a pré-eclâmpsia é a doença principal a ser combatida. A eclâmpsia é uma complicação da doença. E hoje em dia, quando a gente detecta que a mulher tem fatores de risco, a gente vai conseguir ver isso no ultrassom, a gente vai conseguir ver isso pelo histórico familiar dela ou pelo histórico próprio de outras gestações ter tido alguma consequência, a gente consegue dar medicamento para essa mulher, né? E ao longo da gestação e reduzir muito o risco dela ter a doença, e as que acabam desenvolvendo mesmo tomando a medicação, elas começam a ter menos consequências menos graves, é uma doença menos grave do que aquelas que não fazem uso. E a diabetes é principalmente um controle da dieta, né? Quando a gente vê que a mulher começou a aumentar muito o peso durante a gestação, ou que o bebê começou a crescer demais dentro da barriga, o líquido crescer demais, a gente começa a reduzir, a orientar essa paciente a reduzir a quantidade de carboidratos, e isso vai fazer com que os riscos dela diminuam também. Vou pegar esse gancho e te perguntar como é que é feita essa orientação nutricional para gestantes durante as consultas pré-natais. Sim, tem uma série de coisas que a gente evita durante a gestação, né? Principalmente álcool. Álcool é proibido, é zero, não pode nenhum grau de bebida alcoólica, não tem uma dose considerada segura. Mas é um copinho, não sei do que. Não tem. Tem mulheres que tomaram quase nada e tiveram sequelas graves no bebê. Então a gente não tem nada seguro com álcool. Mas alimentos crus, principalmente se ela for negativa para toxoplasmose, pode também colocar ela em risco de adquirir essa doença que vai gerar sequelas no bebê. Então, qualquer carne crua ou mesmo vegetais crus, eles têm que ter um preparo especial. Os vegetais, eles têm que ser lavados com água sanitária, uma colher de sopa de água sanitária para cada litro d'água, deixa 15 minutos de molho para poder consumir uma salada crua. Então, eventualmente não sabe como foi limpa aquela salada, vai comer na rua, evita a salada crua. A carne sempre do ponto para mais, evitar carne mal passada. E a quantidade de leite tem que ser um pouco aumentada, de derivados do leite, por causa do cálcio, que ele é importante até para diminuir o risco de pré-eclâmpsia. Diversas vitaminas são importantes na gestação. O ferro, a mulher ela perde muito ferro durante a gestação, então ela precisa também comer bastante carne e outras, mesmo ferro de origem vegetal, né? Então, são diversas dicas que a gente vai dando, orientações, que vão diminuir os riscos e melhorar a saúde dela e do bebê. Digo, para gestação de alto risco, o pré-natal é diferente? Sim, no meio privado, no consultório, a gente tem um acompanhamento muito de perto das pacientes, então não vai ter tanta diferença. Quando a mulher nem percebe que ela tá tendo um acompanhamento diferente, a gente se preocupa por ela. Mas quando a paciente está no sistema, no SUS, aí às vezes ela vai fazer um pré-natal com um médico generalista no posto, não é obstetra, ou com a enfermeira no posto. Quando se detecta que ela tem que ir para um pré-natal de alto risco, ela muda para o obstetra. Então isso pode ser uma grande diferença. E eventualmente, dependendo da doença que ela tiver, né, do risco que ela tiver, vai ter uma frequência maior das consultas também. Planejei engravidar, ainda não estou grávida. Tem alguma orientação que a mulher deve receber durante essa fase de planejamento? Sim, as mudanças alimentares já vale a pena começar antes de engravidar. Principalmente porque e o marido vai entrar nessa junto, porque por enquanto a gente ainda vai precisar dele, né? Então, ela vai diminuir a bebida alcoólica, vai tentar diminuir, se tiver acima do peso, diminuir o peso. Ela vai consumir mais vegetais, mais alimentos não processados, isso também vai reduzir, vai favorecer a gestação. E vale muito a pena ela fazer uma consulta pré-concepcional, que é a consulta antes de engravidar.
Nessa consulta, o médico vai conversar com ela e vai identificar eventualmente algum risco. Por exemplo, na conversa ela pode identificar que ela tem um risco de pré-eclâmpsia, porque a mãe, a irmã tiveram. Isso já vai fazer com que ela entre num pré-natal um pouco diferente, o médico já entra mais alerta. E a gente pede vários exames também, a gente antecipa alguns exames. Eventualmente, eu identifico que ela está com problema de tireoide, antes mesmo dela engravidar, eu consigo tratar isso, e a tireoide causa aborto. Então, eu consigo evitar, às vezes, um aborto, por exemplo, porque a mulher começou a se cuidar desde antes. Diego, os exercícios físicos são importantes nessa fase pré-natal? São muito, muito importantes. O exercício físico na gestação, ele vai reduzir risco de parto prematuro, vai reduzir o ganho de peso, que aumenta risco de diabetes, vai melhorar a pressão, então diminui também risco de desordens hipertensivas. E só que a gente tem que cuidar alguns exercícios, né? O principal exercício físico que a mulher pode fazer são aqueles sem impacto. Então vai ser caminhada, natação, hidroginástica. E os esportes de contato, como futebol, alguma luta, crossfit, vão ser esportes que ela vai acabar tendo um risco um pouco maior na gestação. Então a gente pede para ela evitar corrida também, né? E preferir aqueles que não vão ter o impacto. Um exercício muito estudado para gestante é o Pilates. Então, se tiver acesso, se tiver como fazer, o Pilates é uma ótima pedida. Não vai ter que se preocupar com muito mais coisas. Em relação às vacinas, quais são as vacinas importantes para a gestante? Hoje em dia, as crianças já tomam a vacina de hepatite B desde criança. Porém, isso começou, se não me engano, por volta do 98, 2000. Quem nasceu antes, aí, durante o pré-natal, vai fazer a vacina de hepatite B. Tem também a vacina da coqueluche, que ela é muito importante, ela deve ser tomada por volta de 20 a 34 semanas de gestação. Essa vacina, ela é para o bebê, ela é para o neném nascer com anticorpos, então, mesmo que a mulher tenha tomado um ano antes de uma outra gestação, ela tem que fazer de novo. E a vacina da gripe, porque a gripe, ela tem como fator população de risco a gestante. Então, a vacina da gripe é muito importante que as gestantes tomem todas as gestações que ela tiver grávida durante os meses de inverno. Chegou, ano passado, uma vacina com mais de 10 anos de estudo, que é a vacina contra o vírus sincial respiratório, que é o responsável por 70% dos casos de bronquiolite. Essa vacina ainda não está no sistema público, mas no meio privado ela pode ser tomada entre 32 e 36 semanas de gestação. Diego, eu queria fazer com você um bate-bola de alguns mitos. Sim. Formato da barriga indica o sexo do bebê? Se for pontudo é menino, se for redondo é menino. Não, tô brincando, não influencia nada, tá? É um dos mitos mais engraçados que a gente ouve. Sexo na gravidez prejudica o bebê? Esse é importante, né? Porque às vezes a mulher tem medo e às vezes até o marido tem medo de ter relação durante a gestação por medo de estar machucando o bebê, mas na verdade não tem nada disso, a não ser que ela tenha algum risco ameaça de aborto, ou uma placenta prévia, algum sangramento, que o médico diga que ela não pode ter relação, via de regra, o sexo vai ser bem-vindo, inclusive, para fortalecer a união do casal durante esse período. Beber cerveja preta ajuda na produção de leite materno? Assim como o álcool é proibido durante a gestação, ele não fica liberado na amamentação. Então, o que faz a mulher ter leite é beber líquido. Água, suco, mas evita sempre o álcool. Então, é mito também. Azia indica que o bebê vai ser cabeludo? Também. Essa é todo dia, né? A gente vê no ultrassom que o cabelo, eu faço ultrassom nas consultas, olha só, cheio de cabelo. Aquelas que têm azia falam, por isso que eu tô cheia de azia. Só que aquelas que não têm azia nem lembram de associar isso, porque não tem nada a ver. Os bebês podem ter cabelo, se ter cabelo, não ter cabelo, e a mulher a maioria das vezes vai ter azia, tá? E a maioria dos bebês vai ter cabelo, então acaba sendo uma associação. A fase da lua influencia no nascimento? Essa coisa é impressionante, porque tu vai na maternidade, a enfermagem inteira fala nisso. Tu vai... as mulheres falam... Quando eu falo às vezes... nossa, essa noite eu fiz plantão, nasceu um monte de bebê. Aí sempre tem um comentário. Mas também tava a lua cheia, não sei o quê. Só que foram feitos diversos estudos, porque isso é uma coisa cultural em vários países do mundo. E foi identificado já que não tem relação nenhuma. Eu até brinco. Se só vai nascer gente quando estiver mudando a lua, eu não vou fazer plantão em dia que não tá mudando de lua então, né? Porque a gente não vai nascer ninguém.
Diego, muito bom conversar com você. A gente está chegando no final do nosso podcast. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos escutando sobre essa fase, esse momento importante da gestação que é o pré-natal. Sim. O pré-natal, ele é o que vai determinar se o seu bebê vai nascer saudável. Então, não deixe de fazer o pré-natal. Ah, mas eu não tenho acesso a um pré-natal que eu gostaria, ou eu não vou conseguir fazer a consulta com a fisioterapia pélvica, com a nutricionista, com o médico, com a enfermeira. Mas o que você tiver de condições de fazer, faça o pré-natal. Às vezes, a mulher se preocupa com o enxoval e não investe em um pré-natal. E o enxoval, sinceramente, o bebê não vai dar muita bola quando nascer, mas a diferença entre tu ter um bebê prematuro ou a termo, um bebê saudável ou com alguma sequela, pode estar, e na maioria das vezes, pode ser prevenido na hora do pré-natal. Então, pré-natal é uma das principais bandeiras que eu defendo na obstetrícia, é o pré-natal bem feito. Diego, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. Muito obrigado a todos que ficaram com a gente até esse momento. Até o próximo episódio do podcast Sua Saúde. Obrigado. Obrigado, doutor.